Bom dia. Bom dia. Oi, Cássio, bom dia. Como você está? Estou bem. E Bom dia, vocês? bom dia. Daniel? É você, meu filho? Oi. É uma entidade? Tudo bem com você? Tudo com o senhor? Tô bem, tô bem. Tudo bem com você? Rapaz, voz grossa. Galera, todo mundo animado? Feliz da vida? Tranquilo? Vocês não ligam a câmera, cara, pra gente se ver. Vou desligar minha câmera. Caraca, agora que eu me dei conta disso. Hello, meu filho! Cadê o almoço do dia? Daqui a pouco. Cara, só me ligar nessa turma começa a me emocionar, acho. Ai, deixa eu passar. Oi? Só ligar na turma começa a me emocionar. Saudade. Galera, coloca a presença lá, por gentileza. Vou fazer uma live hoje ao estilo live. Oi, pessoal, tudo bom? Todo mundo tá aí? Apareceu aí? Slide? Aham. Falta quasinho aqui, ó. Que a imagem que eu peguei tava cortada, já não achei outra. Achei bonitinho. Tenham um bom dia, meu desejo a vocês. Desejamos todos os dias das nossas vidas, que o dia de hoje seja pior do que o de ontem, ou melhor do que o de ontem, pior do que o de amanhã. Todo mundo já? Com a presença de todo mundo? Galera, eu vou passando aqui, vocês vão acompanhando com o livro de vocês. Nós paramos na aula anterior sobre o e-comércio, não é isso? Nós estamos falando de mercado. Nós paramos aqui. Falamos do desenvolvimento a forma com que o mercado vai se desenvolvendo, a forma que o comércio vai se desenvolvendo. Lá no início do livro, a gente falou muito do transporte. Os meios de transporte também vão influenciar nesse tipo de atividade, porque vai acelerar o processo de transporte global, de comércio global. Então, o desenvolvimento do meio de transporte vai acelerar. Então, quando a gente tem aqui, na década de 80 já, principalmente nos países mais ricos, a difusão da internet e tal, você vai ter aí o surgimento de uma nova economia, que é a cybereconomia ou economia movimentada pela internet. O que hoje, pela conjuntura atual, é uma coisa extremamente necessária. Enfim. Então, a gente tem um mundo explicado aí, um mundo que comercializa, um mundo que pratica o comércio. Nós vamos começar a aula a partir daqui. Muito bem. Então, a gente tem aí, na página seguinte, na página 42, os principais atores do comércio global. Então, essa página, galera, eu marquei isso aí para vocês anotarem. Vocês podem tirar um print da tela, depois registrar no livrinho de vocês aí, ou quiser discutir alguma coisa também, estou aqui à vontade. Pode ligar o áudio aí e falar. Nessa tela, nesse texto aqui, a gente vai começar a entender de fato aquilo que vocês vêm estudando desde o 8º ano. Que eu não sei se vocês conseguiram entender na cabecinha de vocês o que é a divisão internacional do trabalho, e ela se concretiza a partir das relações comerciais. A gente tem basicamente no mundo 2 grupos de países. Vocês estão vendo a tela, pessoal?
Tá todo mundo vendo a tela aí? Uhum. Ficou branco de uma hora para outra aqui, ficou claro, não sei o que. Agora ficou branco. Por que será? Isso acontece comigo, né? Sempre acontece isso comigo, mas tudo bem. Eu não dá para ler ainda. Aí, voltou. Por que será? Não sei. Mas, enfim, a gente tem no mundo basicamente dois tipos de países. Nós temos três tipos, na verdade, mas dentro da relação comercial nós temos dois tipos. A gente tem os países que vendem muita matéria-prima e a gente tem países que vendem muito produtos tecnológicos, né? A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos que vai vender. Você vai falar de produto que vende nos Estados Unidos. Você vai imaginar o quê? Você vai imaginar produto de alta tecnologia, produto desenvolvido, produto com valor agregado elevado, né? Produtos mais caros. Quando você fala de Brasil, existe um preconceito, uma predisposição de achar que o Brasil só vende produto mal feito, produto pouco industrializado ou commodity, o que não é uma verdade absoluta e não deixa de ser uma verdade também. Na verdade, a gente é um país emergente justamente porque a gente vende os dois tipos de produtos. Só que o nosso tipo de produto industrializado são produtos com valores agregados menores. A gente tem produtos no Brasil, por exemplo, que é chamado de semi-industrializado, que são produtos que vão servir de base para outras indústrias de outros países, né? A gente tem um minério, por exemplo, que a gente vai pelotizar ele, transformar o minério em pelotas bruta, que vai ser levado para outros países, indústria siderúrgica, transformando em lâminas de aço. Então, existem os grupos de países que vendem produtos mais caros e existem os grupos de produtos que vendem produtos mais baratos. Produtos mais baratos no sentido de menos valor agregado. Por exemplo, de maneira bem grosseira, o que seria um valor agregado? Eu tenho as tábuas de madeira e eu tenho uma mesa pronta, acabada. Qual que vai valer mais? A mesa pronta, acabada, vai valer mais porque existe um trabalho nessa mesa. Então, quando eu vou analisar isso, eu vou perceber que os países que trabalham mais, que têm mais tecnologia em seus produtos, eles vão ser países que vão ganhar mais dinheiro porque o trabalho deles é mais caro. Associa isso às questões tecnológicas. Mas aí eu vou ter o seguinte, aqui a gente fala, não tem um trechozinho do livro que eu nem marquei, para não ficar tudo marcado também, o livro já é resumido, né? Então, fala que isso não é rígido porque países desenvolvidos também produzem commodities, e que é verdade. Por exemplo, os Estados Unidos são os maiores produtores de soja do mundo, vai oscilar com o Brasil. Só que a forma com que os Estados Unidos produzem a soja é diferente da gente. A gente estudou lá no início do ano sobre agricultura, por exemplo, a gente viu que existe uma dominação dos Estados Unidos sobre, por exemplo, alguém mexeu na tela, eu estou ficando sobre, por exemplo, a semente transgênica. Então, os Estados Unidos, as indústrias americanas, europeias, tal, vão criar sementes que vão vender para os produtores brasileiros. Eles vão ganhar com a venda dessas sementes e vão ganhar sobre a produção delas com os royalties, né? Então, a gente vai ter, mesmo esses países produzindo commodities também, a gente vai ter esses países produzindo commodities de uma maneira diferente dos países menos desenvolvidos, né? Então, a gente tem essas relações diferentes, né, desiguais, de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento dentro do comércio global. Pronto. Então, a gente tem essa divisão internacional do trabalho concretizada e bem clara quando a gente vai analisar o comércio global. Beleza. A partir disso, a gente vai ter os nossos grupos econômicos aqui. A gente tem inicialmente o G7, que são as 7 maiores potências do mundo, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Reino Unido, Itália e França. Repara o seguinte, galera, todos esses países, menos o Canadá, estavam envolvidos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu sempre falo isso nos meninos, quando vocês vão analisar, por exemplo, a Guerra Mundial, vocês vão perceber que os países envolvidos já eram ricos. E uma coisa muito interessante que a gente debateu hoje, na turma do 9º ano, foi o seguinte, vocês já estudaram sobre blocos econômicos. Os países ricos, na Segunda Guerra, eles vão se matar. A Alemanha e a França vão se matar um com o outro. 10 anos depois, eles estão fazendo parte do mesmo grupo econômico, né? Então, o que acontece? Quando o negócio é interesse e mercado, não interessa se nós somos inimigos. O negócio é ganhar dinheiro e fortalecer nossa economia. Então, a gente vai ter o G7, que é o grupo de 7 países com as maiores potências do mundo, que vão dominar uma grande fatia do mercado.
E com o desenvolvimento dos países emergentes, principalmente a partir da década de 60 e 70, que a gente vai ter a ascensão industrial desses países emergentes, esses países vão começar a criar, a meter o bedelho no mercado, no comércio internacional. Então, a partir disso, a partir dessa importância desses países, a gente vai ter a criação do G20, que são os países ricos mais os países emergentes. Esse grupo do G20 eles vão ser responsáveis por 85% do PIB mundial. Ou seja, esses países controlam a economia do mundo. Esses 20 países vão controlar a economia do mundo. São países extremamente influentes economicamente no âmbito global. Certo? Então, a gente tem aí o mapinha do G20 aqui. Importante analisar o seguinte. Lembra da linha de países do norte e países do sul? Então, se a gente pega o mapa, por exemplo, do G20, alguns países que eram países do sul vão estar nessa lista do G20 aí. Né? Um por causa do petróleo, que é a Arábia Saudita, outros, né, igual ao Brasil, a Argentina, a África do Sul, os países aqui do Sudeste Asiático, por causa do desenvolvimento industrial a partir da década de 70. Ponto. Então, a gente tem estabelecido o que é G20 e o que é G7 dentro dessa economia global. A gente tem aqui uma relação bem interessante, que é o seguinte, que é o efeito que a crise de 2008 vai ter sobre o mercado global. O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que a economia global, durante a crise de 2008, ela vai ser sustentada pelos países emergentes, principalmente pela China. Vocês percebem que todos os países aqui, ó, todos os países estão em queda nesse período aqui, entre 2005 e 2010, estão em queda. Só a China que não. Né? Os Estados Unidos estão em crescimento, derruba a economia aqui e depois volta crescendo de novo. Por que a China não vai ter isso? Por que a China não vai sofrer tanto com essa crise de 2008? Porque a China ela tem uma especificidade muito grande. A China ela tem um mercado interno muito grande. Por que tem um mercado interno muito grande? Porque tem uma população absurdamente 1,3 bilhões de pessoas, quase 7 vezes a população no Brasil. E essas pessoas, pelo fato de a China ter se industrializado em algumas áreas, o crescimento industrial chinês foi muito grande a partir da década de 70, essas pessoas começaram a ganhar dinheiro, ou seja, elas começaram a deixar de ser pessoas e começou a virar mercado, porque pessoas com dinheiro é mercado. Né? No meu caso, por exemplo, eu sou só pessoa. Eu tenho muito tempo na minha vida que eu sou só pessoa e não sou mercado, porque eu nunca tenho dinheiro, não sei o que acontece com a minha vida. No caso da China, ela é um país com dinheiro. Então, essas pessoas começaram a ser mercado. Então, a economia da China não vai sofrer tanto impacto em 2008 por conta do potencial econômico funcionário para o mercado interno. Né? A China tem um mercado interno muito grande. Ponto. Aí a gente tem no finalzinho aqui um destaque que é importante, que esses países, China, Índia, Brasil, a própria Rússia, os países que fazem parte do BRICS, eles vão ter um desenvolvimento industrial, eles vão ter um crescimento socioeconômico relativamente grande a partir da década de 50, 60, só que eles não vão deixar de ser exportadores de matéria-prima. Né? O Brasil, por exemplo, é uma indústria muito relevante, mas ainda continua exportando muita matéria-prima, o que dificulta a gente de se tornar um país desenvolvido. Né? Tá. Alguma dúvida até aí? Vocês são ótimos, vocês entendem tudo que a gente fala, meu Deus. Por que essas linhas estão aqui em cima? Está tudo bagunçado desse jeito aqui? Oi? Nenhuma dúvida. São ótimos, na moral, viu? Vocês são os melhores. Deixa eu voltar de novo, porque tem umas linhas fora do lugar que eu não entendi porquê. Vocês são os melhores, cara. Ninguém falou isso para vocês hoje. Vocês são os melhores. Entendeu alguma coisa? Não sei. Enfim. Vamos fazer pergunta difícil, não. Então, a gente tem aqui o comércio global. Como a gente tem um comércio global, a gente tem esse comércio, essa intensificação da globalização. Você vai ter mais países negociando. O que eu preciso criar? Eu preciso criar regras. Né? Para que eu preciso criar regras? Para tentar mediar esse comércio entre pessoas ricas e pessoas pobres. Eu não sei se vocês já negociaram com alguém na vida de vocês, mas é muito difícil negociar com uma pessoa que tem um poder financeiro muito grande. Se você está vendendo alguma coisa, se você está comprando alguma coisa, quando existe um desequilíbrio na relação, por exemplo, eu vendo café.
Aí eu vou vender café para sei lá, para Casa Grande, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, eu vendo café refinado e vou vender café para Casa Grande, para o supermercado de Casa Grande. Eu vou ter que me submeter a uma série de concessões. Por quê? Porque eu sou menor que o Casa Grande. Né? O Casa Grande tem mais poder do que eu, mais poder econômico do que eu. Então ele vai poder falar bem assim, ó, olha só, eu tenho potencial para comprar toda a sua safra de café, mas eu só vou comprar se você fizer por 10% mais barato do que o que eu já estou comprando. Aí você fala assim, eu não vou vender para você, não. Beleza, eu vou atrás de outro que vai me vender. Então, de acordo com a conjuntura do mercado, do momento, eu vou poder escolher ou não quem eu vou comprar. Né? Se for o contrário, se eu for o grande produtor de café do mundo e só eu tiver café, eu vou virar para o Casa Grande e falar assim, é o seguinte, se você quiser café, você vai comprar por esse valor. Se você não quiser, eu vou procurar outra rede de supermercado que eu vou comprar. Então, as relações comerciais entre países com níveis de desenvolvimento muito diferentes, elas acabam ficando desequilibradas. Né? Eu competir com os Estados Unidos, por exemplo, eu não vou conseguir. Os Estados Unidos têm um PIB de 18 trilhões de dólares. O meu PIB é de 2. Então, o meu PIB é quase 10% do PIB dos Estados Unidos. Se eu resolver competir com os Estados Unidos, eles podem ter um PIB negativo em 1, 2 anos, que eles vão se recuperar daqui 3 ou 4 anos, e vão falir para sempre. Né? Então, acaba criando uma situação muito desigual dentro dessa balança comercial. Aí analisa o seguinte, eu tenho um mundo mais dinâmico, o mundo comercializa mais e um mundo mais desigual ainda, porque eu vou produzindo desigualdades. Né? Então, quando eu vou produzindo essas desigualdades, eu preciso de ajustes, eu preciso de criar regras para haver um equilíbrio. Então, eu vou ter o primeiro acordo criado em 1947, que é o Acordo sobre Tarifas e Comércio, o GATT. Né? Vai dar certo? Não vai dar muito certo. Ela não vai conseguir ajustar esse mercado. Em 95, os países vão criar a Organização Mundial do Comércio. Os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, galera, eles controlam 98% do comércio global. Ou seja, praticamente todos os países do mundo, eles vão fazer parte da OMC. Qual é a meta? Qual é a ideia da OMC? Qual é o principal objetivo da OMC? O objetivo dela, de maneira bem geral, deixa eu pular esse slide aqui, vai ser garantir a livre concorrência e a abertura dos mercados para os países, para o fluxo internacional dos produtos e capitais. Ou seja, eu preciso de uma organização, no caso da OMC, que vai controlar aquilo que a gente discutiu sobre os produtos agrícolas na Europa. Eu vou ter uma organização que vai fazer com que a minha soja não tenha tarifas alfandegárias inexplicáveis para chegar nos Estados Unidos. Porque eu produzo soja, eu tenho que vender. O mundo é global, eu tenho que conseguir vender nos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos, de acordo com as ideias, com as propostas da OMC, não deveria sobretaxar minha soja simplesmente pelo interesse deles manterem os produtores deles ganhando muito dinheiro. Vai dar certo? Eles vão conseguir esse objetivo? Não, eles não vão conseguir esse objetivo. A OMC ainda, ela se submete aos poderes de grandes indústrias, aos poderes de grandes países, e essas regras que ela tenta instituir, elas muitas vezes não são seguidas. A OMC faz um papel parecido com a OMS agora nesse momento de pandemia. O que os Estados Unidos fez? As ideias da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que é vinculada à ONU, é outra instituição, mas o problema é o mesmo. A OMS não está atendendo o desejo dos Estados Unidos. Qual o desejo dos Estados Unidos agora, por exemplo? Fazer com que a OMS emita documentos de que esse problema do coronavírus não é tão grande, que os remédios, igual a hidroxicloroquina, seja eficiente. Os Estados Unidos está acusando a OMS de ter escondido juntamente com a China. Eu não vou discutir com vocês se isso é verdade ou mentira, porque não me cabe, né? Os Estados Unidos está acusando a OMS de ter escondido junto com a China esse problema do coronavírus desde o início. Então, por que os Estados Unidos vai romper as relações com a OMS, igual o Trump anunciou ontem? Ou foi antes de ontem? Foi ontem ou antes de ontem. Porque a OMS não está atendendo aos seus interesses, não fez o que ele queria, ele vai romper com isso aí. Então, a Organização Mundial do Comércio vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Eles vão dar diretrizes para o mercado global. Mas se isso não interessa aos estadunidenses, não interessa aos europeus, eles não vão seguir. Eles não vão seguir. Aí é o problema da desigualdade das relações comerciais. Quando a gente vai para os Estados Unidos e fala assim, você também, hein? Você também não seguiu as ordens da OMC, então você é um cretino, eu não vou vender mais para você, não vou vender. A gente não vai ter poder econômico para fazer isso. Então a gente tem a OMC aí.
A gente tem várias organizações dentro da OMC, vários conselhos, isso, aquilo, mas quem tem o poder maior, o power aqui, é a Conferência Ministerial, que vai criar essas regras e essas imposições e vai tentar criar uma vigília ao mercado econômico, ao mercado comercial global, ao mercado global, né? E vai tentar criar essas regras para tentar minimizar essas barreiras e esse protecionismo que os países ricos vão estabelecer. Essa palavra protecionismo, galera, ela é muito importante vocês ir amadurecendo isso, entendendo esse conceito, porque é uma coisa que vai ser cobrada de vocês, com certeza, em Enem, em vestibulares de algumas universidades aí. Porque isso vai gerar um problema dentro da dinâmica comercial global. Porque, assim, você imagina que o mundo é global, agora o mundo eu vou para qualquer lugar, eu vou para onde eu quiser. Isso se você sair de país rico. Se você sair de país pobre, não é bem assim. Você não vai ser bem aceito em qualquer lugar do mundo, né? Enfim, você não vai ser bem aceito em qualquer lugar do mundo. Tipo, o estadunidense ele vai para a Europa quando ele quer. É muito fácil ele conseguir esse trâmite. O europeu vai para os Estados Unidos quando ele quer. É muito fácil conseguir. O brasileiro, não. A gente não tem essas facilidades porque a gente está saindo de um país mais pobre. Né? Por que eles fazem isso? Isso é o direito de defender as fronteiras deles, mas não vem ao caso nosso. Certo? Aí a gente tem uma perguntinha aí. Deixa eu ver que horas que agora. É 11h24. Como vocês estão conversando muito e tal, tá gerando bastante debate, eu vou deixar essa perguntinha para vocês fazerem em casa. Eu vou seguir aqui para explicar até o final. Depois a gente volta nelas aí. Eu vou passar rapidinho para ninguém ver. Pronto. Aí vamos falar de balança comercial. A partir dessa página, eu comecei a criar uns gráficos, uns infográficos, bem dinâmicos e bem interessantes, porque eu sabia que a aula de hoje ia ser a última aula, o Manuel está com fome, tinha que ser uma coisa mais divertida para vocês estudarem. Aí eu tentei criar esses infográficos no canto aqui. Se for, vocês me apedrejam. Cara, tá aparecendo umas linhas no meu negócio aqui que não tava. Tá aí, tá assim, tá certo aí. Então a gente tem, dentro da ideia de comércio global, dentro da ideia de países, a gente tem um conceito de balança comercial, né? Balança comercial é nada mais, nada menos do que a soma dos valores de mercadorias que eu compro e de mercadorias que eu vendo. Se eu compro mais do que eu vendo, eu tenho uma balança comercial negativa, desfavorável, tenho um déficit. Se eu vendo mais do que eu compro, eu tenho um saldo positivo na minha balança comercial, eu tenho um superávit. Então, quando o Brasil tem um superávit na balança comercial, quer dizer que eu vendi em valores muito mais do que eu comprei. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito bom. Isso é bom porque eu estou pegando mercadorias, tirando do meu país e trazendo dinheiro para o meu país. Né? Por que essas linhas estão aparecendo? O que está acontecendo? Enfim, eles estão trazendo dinheiro para o meu país, certo? Então, a balança comercial vai ser feita com base nos valores das transações aí, certo? Então, eu tenho aqui balança comercial favorável. Eu vou vender pouco, ou eu vou vender muito, e vou comprar pouco, certo? E isso aí vai ser muito comum nos países mais ricos, porque eles vendem produtos mais caros, certo? Eu sempre falo, um container de iPhone, ele vai ser muito mais caro do que um container de minério de ferro, porque o valor agregado à mercadoria vai ser muito maior. Então, eu marquei aqui, o século XX apresentou mudanças significativas em diversos âmbitos, entre eles econômicos. Entre a década de 50 e 70, a gente vai ter uma corrente global com índices constantes, porque entre o século 50 e 70, porque nessa época o mundo estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial, os países europeus, Japão e tal, estavam se recuperando da Segunda Guerra Mundial, a gente não tem um crescimento tão grande. A década de 80 é marcada pela crise do petróleo e, posteriormente, a década de 90, a gente começa a ter um crescimento relativamente alto, porque aí a gente já tem todo um fluxo econômico global, a gente tem um fim da União Soviética que polarizava algumas regiões do planeta com o sistema socialista, a gente tem as economias emergentes surgindo, o comércio global ficando mais dinâmico a partir da década de 90, e a gente tem aqui, eu coloquei para vocês essa imagem, que ela vai se repetir no infográfico lá na frente, é a questão do neoliberalismo. Então, os países emergentes... Oi? Depois você fala, gente. Os países emergentes, eles vão adotar políticas neoliberais que vai fazer com que sua dinâmica econômica, elas tenham um crescimento maior. Você vai ter empresas sendo privatizadas, vai ter uma atividade econômica mais intensificada, que a gente vai discutir lá na frente. Tudo isso aí.
Alguma dúvida sobre isso aqui? Claro que não, porque vocês são todos, né? Ah, tá. No livro de vocês, depois desse texto... Oi? Como teríamos dúvidas disso? Oi? Como a gente teria as dúvidas disso? É muito simples, Impossível. É muito fácil. Vocês são os melhores, cara. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Precisa de a pessoa aqui. Galera, no mapa de vocês, no gráfico da página 46, ele vai ter uma coisa que é extremamente importante, a análise, que é a balança comercial brasileira. A gente começa a perceber o seguinte, a balança comercial brasileira começa a ter crescimentos e começa a ter processos de superávit, déficit no início, depois começa a ter superávites, né? O que é isso? Por que isso acontece dentro da balança comercial brasileira? A gente vai ter uma economia muito sensível a crises. Vocês percebem que a gente sobe morro e desce morro, sobe morro e desce morro. Existe um termo que fala que a gente dá voos de galinha. A gente dá um crescimento muito grande, depois cai de novo. Um crescimento muito grande, depois cai de novo. Por que isso acontece? Por causa da nossa dependência econômica, né? A nossa atuação no mercado, ela é muito dependente de commodities, ela é muito dependente de exportação de produtos primários. Então, quando a economia global, por exemplo, entra em recessão, a gente vai entrar em recessão. A gente vai deixar de vender produtos primários. A gente vai ver isso lá na frente, nos gráficos, lá na frente, lá. Então, a gente percebe no Brasil uma volatilidade no nosso crescimento muito grande. Qualquer gripe que a gente tem aqui no crescimento econômico vai derrubar a nossa economia. E o que a gente tem legal aqui é o seguinte, a gente tem um gráficozinho, né, do nosso saldo, do nosso balanço comercial. Quando chega no 2013 até 2015, a gente tem uma derrubada. Foi na época da crise, do governo, aquela coisa toda. Então, a nossa economia ela ainda é muito sensível, pouco estável. Aí, na página seguinte, nós temos aí a balança comercial brasileira nas últimas 20 décadas. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu fiz, porque eu fiquei até 5 horas da manhã fazendo isso. Mentira. A gente tem um recorte, uma linha de tempo que vai fazer uma análise da nossa balança comercial durante essas 20 décadas aí. A gente vai pegar o período desde a chegada da família real do Brasil até a década de 2010. E a gente vai começar a entender como o comércio brasileiro ele vai tendo participação no comércio global. Então, a gente tem, na primeira aqui, a abertura dos nossos portos com a chegada da família real brasileira, né? E isso no período até 1820. Depois a gente vai ter, dentro desse contexto de abertura dos portos, a gente vai ter os acordos com a Inglaterra, que vai começar a aumentar a nossa dinâmica. Antes a gente só comercializava com Portugal, na época do Brasil colônia. Aí a gente vai ter um ciclo econômico, a gente vai ter aí o café e a borracha começando a ser atividades econômicas no Brasil mais relevantes. A gente vai começando a ter as exportações no Brasil, né? Primeiro com a abertura dos portos, acordos, a gente começa a exportar mercadorias. A extinção do Tratado da Inglaterra vai fazer com que nossa balança comercial ela continue desfavorável, apesar da ascensão do café, apesar da maior produtividade de café aí. Depois a gente vai ter os produtos agrícolas, né? O Brasil começa a produzir produtos agrícolas e começa a ter balanças comerciais favoráveis a partir do ano de 1850. Isso aí por quê? Porque nós temos o nosso agro, ele é pop, ele é tudo nesse período, só que ele não é tech porque não tem tecnologia, certo? O Brasil ainda vivia um Brasil colonial, o Brasil ainda pré-república, né? Colonial não, mas um Brasil pré-república aí. Na década de 80, a gente vai ter fatos importantes históricos, a libertação dos escravos, a gente vai ter a proclamação da República, a gente vai começar a ter a organização do Estado brasileiro, com certo poder político dentro do âmbito global. Bacana? Aí a gente tem mais café, a gente tem uma intensificação da produção de café, até o início do século XX, a gente vai ter a atividade cafeeira, uma das principais atividades econômicas no Brasil, certo? A gente vai ter o Tratado de Taubaté, né? O Tratado de Taubaté, quem não conhece, que é os cafeicultores, que eles vão tentar fazer acordos ali para aumentar o preço do café, criar políticas para aumentar os lucros dos cafeicultores. Isso no início do século XX. Esse acordo de Taubaté, galera, se vocês fizerem uma analogia à crise do petróleo da década de 70, é o que os países da OPEP fizeram, né? Só que, no caso, aqui a gente está falando de um produto agrícola, é um produto que qualquer pessoa do mundo vai produzir.
Então, a gente começa o quê? Começa a Primeira Guerra Mundial na década de 10, 1910, a guerra em 1914, e o café começa a entrar em crise. O povo está em guerra, o povo não vai tomar café, certo? Aí a gente tem o aprofundamento da crise, principalmente a crise de 1929, que a galera taca fogo no excedente de produção de café. Por quê? Porque o Brasil produz muito café, os tubarões do café, mas não tem para quem vender esse café, certo? Então, a gente tem excedentes produtivos de café, o café vale menos do que o saco do café, menos do que o saco do café. Os produtores começam a queimar esse café para diminuir o excedente, certo? Eu fiz errado aqui, ó. Eu sabia que eu tinha feito isso errado. Tá. Aqui a gente tem, na década de 30, a gente tem o café e a exportação de algodão começando a ser relevante para a economia brasileira e o surgimento das primeiras indústrias, principalmente indústrias de base, na década de 30. Na década de 40, o café ainda é muito vendido para os Estados Unidos, certo? Por que na década de 40? Porque os Estados Unidos se recupera da crise econômica de 1929 e começa a ativar o seu mercado consumidor, principalmente porque os países da Europa estavam destruídos por causa da Primeira Guerra Mundial, então a recuperação econômica dos Estados Unidos não foi tão demorada. Apesar da Segunda Guerra Mundial aqui, os Estados Unidos continuam como um mercado consumidor forte do café brasileiro. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial não é no território americano, é na Europa, né? Então os Estados Unidos está de boa, financiando a guerra e tomando um cafezinho seu em paz. Na década de 50, a gente tem aqui nosso amigo aqui, Juscelino Kubitschek, com seus planos de expansão para a indústria brasileira. Então o Brasil, ele sempre participou do mercado até a década de 50, sempre, como mercado exportador de produtos agrícolas, certo? Ora borracha, ora café, ora algodão, ora outros produtos. O Juscelino Kubitschek, ele começa a ter a ideia de diversificar a economia brasileira na década de 50. Quando o Juscelino Kubitschek faz isso, ele coincide com um período em que a Europa já está destruída após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil começa a vender produtos industrializados para o mundo, né? Obviamente não para o mundo desenvolvido, mas para regiões periféricas. Então, o Brasil começa a conquistar alguns mercados. Dependendo ainda, né? Toda a nossa economia ainda depende muito do setor agro, certo? Você ainda vai depender ainda de exportação de café, algodão, açúcar e minérios. Então, o Brasil começa a vender muito minério, o Brasil começa a vender muito outros tipos de produtos, a não ser mais só o café, isso já a partir da década de 60. Na década de 70, o Brasil tem um crescimento econômico gigantesco, vocês já estudaram isso, período da ditadura militar, que há quem diz que não houve ditadura, foi um período democrático, eu não sei como é que eles falam isso, mas, enfim, economicamente, o Brasil teve salto de crescimento gigante. O Brasil chegou a crescer a 11% no ano. Para vocês terem uma ideia, o Brasil vinha crescendo a 2%, 3% o PIB. Né? Nesse período, o Brasil chegou a crescer a 11%. Bom, pessoal, foi o melhor período do Brasil, economicamente, relativamente foi. O problema é que as bases do nosso crescimento foi feito muito baseado em empréstimos, que depois a gente teve que pagar as contas com uma dívida externa gigantesca. Aí a gente tem a década de 80, com a crise do petróleo, que vai dar uma zoneada no mundo, e juntamente com a crise do petróleo no mundo, o Brasil tem uma crise política, como não podia faltar. O Brasil sempre tem esse desejo de ter crises políticas de tempo em tempo, que aí a gente tem os problemas da hiperinflação, a luta contra o regime militar, a redemocratização. A gente tem uma quizumba no Brasil na década de 80 até a década de 90, e o mundo está tentando se recuperar da crise econômica. Na década de 1990, o Brasil vai criar as políticas neoliberais, não sei se vocês estudam em história, dividido dessa forma, mas o governo do Fernando Henrique Cardoso, que começa em 94 e termina em 2002, ele é muito marcado por privatizações, ele é muito marcado por um processo de abertura do capital brasileiro, de abertura da economia brasileira, que é o neoliberalismo econômico. No início não vai ter muito resultado, a gente vai chamar balanças comerciais negativas, mas na década de 2000 isso vai surtir alguns efeitos. Por quê? Porque essas empresas privadas, elas acabam se tornando mais eficientes. Aí na década de 2000 até 2010, a gente vai ter, de certa forma, uma colheita dessas políticas neoliberais da década de 90. Obviamente que não são políticas totalmente defensáveis e totalmente condenáveis. São políticas que precisam ser analisadas. Quando você pega, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa brasileira, e ela foi privatizada, ela foi vendida a
preço de banana, que hoje é uma das maiores empresas de mineração do mundo, que não é brasileira mais. Mas não dá para julgar isso como uma coisa negativa, porque a gente não sabia se ela iria ser a maior do mundo se continuar sendo uma empresa estatal. O fato é que, na década de 2010, o Brasil começa a ser uma economia extremamente relevante para o mundo e começa a participar do comércio global, principalmente com suas commodities, seja de produtos agrícolas, sejam de minérios. Beleza? Aí, por fim, a década de 2010, a década de 2010 ao ano de 2018, vocês já estavam aqui para ver o que foi, né? A gente vai ter períodos de turbulência política que vai interferir na nossa dinâmica comercial e a gente vai ter, a partir do ano de 2019, uma coisa muito doida que a gente nunca teve antes no Brasil, que é um direcionamento ideológico das nossas negociações comerciais propostas do nosso amigo Jair Bolsonaro. Na verdade, ele fez várias ameaças de rever os contratos do Brasil com a China, entendendo que o Brasil tinha poder político e econômico para tal situação. O que na prática não se revelou, mas isso é uma coisa que a gente vai estudar daqui a alguns anos, para a gente vai entender os resultados e as práticas de fato desse tipo de negociação. O fato é que o Brasil hoje, analisando esse infográficos e já com as minhas imagens, ficou bem melhor pelo livro, eu espero, eu acho, não sei. A gente vai perceber que o Brasil é um país extremamente ativo no comércio mundial. A gente consegue vender produtos para os países desenvolvidos. Aí, nesse caso, a gente vai vender produtos mais commodities, né, sejam agrícolas ou sejam de minérios. E para os países menos desenvolvidos, mas que são importantes mercados consumidores, como o Oriente Médio, por exemplo, os próprios países do Mercosul, a gente vai negociar com produtos industrializados e subindustrializados. A gente vende muito carro para a Argentina, por exemplo. A gente comercializa muitos produtos alimentícios para a Arábia Saudita, para a própria China. Né? Então, o Brasil hoje é um país muito ativo no comércio internacional. Não é à toa que o Brasil é a nona maior economia do mundo. A gente não seria isso se a gente fosse uma economia isolada dos outros países. Aqui acabou? Aqui eu acho que acabou, né? Aqui lá no livro agora. Tudo bem, galera? Dá para continuar? Já está todo mundo dormindo? Alô? Oi. É mais ou menos. Espera aí. Você quer continuar? Cadê meu livro? Eu tentei abrir esse livro. Aqui. Ele é muito doido, velho. Apareceu o livro aí? Aham. Galera, então o que a gente vai perceber é o seguinte, eu vou focar só nos dois gráficos aí, que é muito simples de entender. O primeiro gráfico que é as nossas exportações e o segundo gráfico é as nossas importações. O que é o Brasil? O Brasil é um país emergente. É um país industrializado, mas com a industrialização de baixo nível tecnológico. Então a gente vai ter a maior parte dos nossos produtos exportados são commodities agrícolas, né? Das 10 aqui que a gente tem, 7 são produtos agrícolas, 3 são produtos industrializados. Dos 3 produtos industrializados, só um produto é manufaturado, que são os automóveis no final aqui, certo? O resto aqui a gente vai ter a celulose e a gente vai ter os óleos aqui, que são produtos semi-industrializados. Então a gente exporta muito produto agrícola, produto barato. Os caras vêm aqui e enchem um container dos produtos da gente, que deixa um pouquinho de dinheiro e vai embora. Quando a gente vai importar as mercadorias, a gente importa muito mais produtos industrializados, manufaturados. Quando falo produtos manufaturados e industrializados, eu tenho que falar também de produtos de desenvolvimento científico e tecnológico, por exemplo, medicamentos. Eu vou importar muito material desenvolvido e tecnológico, por quê? Porque eu não consigo produzir aqui. Se eu perguntar para você, se você quer comprar um celular, um iPhone ou um celular de uma lojinha brasileira que acabou de inventar ali, você vai querer comprar um iPhone porque é melhor, porque você não é besta.
Então, a gente acaba comprando muitos produtos manufaturados e vendendo muitos produtos primários e commodities. Quando a gente fala que é meio doideira você analisar o comércio brasileiro e criar ideologias comerciais para o mercado global, no caso do Bolsonaro, criticava muito a relação Brasil-China, a gente analisa esse gráfico aqui. Os principais compradores de produtos brasileiros. Aí você vê que a China é, de longe, o país que mais compra produto do Brasil no mundo. Aí você fala assim, mas isso é um problema, porque a gente fica dependendo da economia chinesa. Galera, grande parte dos países do mundo tem essa relação com a China, de a China ser o maior consumidor dos seus produtos. Por quê? Vamos lembrar, a China tem 1 bilhão de pessoas. A China não tem produção agrícola suficiente para abastecer essas pessoas, para alimentar essas pessoas. Elas precisam comprar soja de algum país do mundo, né? Por sinal, deixou de comprar soja. Tem acontecido compras de soja da China nos Estados Unidos em detrimento ao Brasil. Ou seja, a gente começa a perder mercado, no caso da soja, para os Estados Unidos. Então, assim, dentro desse comércio global, onde que a gente participa? Vendendo ainda commodities. A gente vende pouco produto manufaturado, o que vai fazer da gente um país, teoricamente, dependente de tecnologias estrangeiras. Vale para medicamento, vale para semente, vale para tecnologia da área de informática, vale para medicamentos, para suprimentos de saúde, a história dos respiradores, que vem tudo de países de fora, que a gente não tem produção, a gente não tem tecnologia para produzir tantos equipamentos médicos hospitalares, por exemplo, além de outras coisas, né? Tudo que envolve tecnologia, nós estamos mais ou menos enrolados. Por fim, não importante, vocês vão fazer as atividades para casa. Bacana? Aqui as importações, que só se vocês analisarem aí, que vocês vão perceber que é o que eu acabei de falar. Alguma dúvida, galera? O que é dúvida? O que é dúvida? Que dúvida? Oh, céus, que dúvida terei. Pessoal, eu queria que vocês avaliassem a dinâmica da aula, se vocês preferem que faça slides, se vocês preferem que exponha um livro, se vocês preferem que faça um roteiro para vocês anotarem, se é importante corrigir essas atividades posteriormente. Eu queria que vocês me dessem um feedback, me dessem um posicionamento em relação a isso, por gentileza, se for possível. Ó, pra mim tá de boa. O Mais importante alguém? é fazer o aluno criar coragem. Para mim tá de boa. Fala, Bruno. Importante é o quê, Manuel? É fazer o aluno criar coragem para estudar. Então, mas se vocês, tipo assim, se não tiver dando resultado, se vocês não estiver entendendo, se vocês lerem um livro e não entender nada, é porque o que eu estou fazendo aqui não está servindo para nada, entendeu? Vocês têm que ler e entender alguma coisa, eu preciso saber se está dando certo, entendeu? Eu já fiz várias coisas, assim, não sei se vocês perceberam, eu fiz texto no Word, eu fiz slide, peguei o livro, eu não sei qual é a melhor forma que vocês conseguem absorver isso aí. Se eu estivesse olhando para vocês na sala, eu saberia, né? Tem que saber com o pessoal aí embaixo aí. O pessoal nem vivo, tá? Pô? O pessoal tá todo mundo dormindo já. Eu acho assim de boa. Quem falou? Dormindo na hora do rango. Corrigir mas é o tempo que a gente tem. Corrigir as atividades posteriormente, vocês acham importante? Como é que vocês... Apesar de ser enfadonho e que mas... Eu acho importante. Importante, né? Bom, próxima aula eu vou corrigir essas atividades do final do capítulo aí, e nós vamos decidir alguma forma de criar metodologias, não de avaliação de nota, vai ter também, mas eu preciso criar a avaliação do conhecimento de vocês, como é que a gente está aí. Sem prática, por favor. Sem o quê? Sem prática. Não, vai ter que ser, sei lá, um Google Forms, ou uma atividadezinha assim, para a gente ter um feedback do conhecimento, independente de nota, né? Eu preciso criar um método aí. Do mais, vão almoçar, fiquem com Deus. Eu tô com saudade de ir para a escola, de reclamar que vocês estão conversando demais. Fazer uma enquete no Instagram. Hã? Fazer uma enquete no Instagram. Uma alternativa, deixa lá o pessoal fazer. Cara, eu não tenho Instagram. E nem vou ter.
Eu tenho que ficar livre. Eu tenho o Twitter só, que já tá bom demais. Orkut? O Orkut, pô, deu saudade agora. Hein? Aí você pesou, meu bicho. Aí você foi na ferida. Galera, fica com Deus. Até a próxima aula. Beijos. Qualquer coisa, me xinga lá no WhatsApp. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Pra gente ter um posicionamento. Fica com Deus. Até a próxima aula. Falou.